Olá, você sabe o que é ecoterapia? Sabe para o que serve? Sabe que aqui em Itajaí tem uma ONG que dá esse tratamento de graça? Qual a importância dela para auxiliar na fisioterapia? Eu vou conversar aqui no estúdio com a Marta Tavares e também com a Márcia Tavares, que é a coordenadora, a Marta, e a Márcia é a terapeuta aí da da ADECO, que é a ONG aqui de Itajaí, que funciona no bairro da Bahia, na zona rural de Itajaí. Obrigado pela presença de vocês, Marta e Márcia, muito obrigado. Marta, em primeiro lugar, o que é a ecoterapia, né? Para que ela serve aí no tratamento, no auxílio do tratamento, não só na fisioterapia, mas em outras terapias, né? Em outras patologias? Bom, Mary, a ecoterapia, ela é um método, né, terapêutico e educacional que utiliza o cavalo nas áreas de saúde, educação e equitação, dentro de uma abordagem interdisciplinar, tá? Utilizando o cavalo como o grande, né, favorecedor e facilitador desse método terapêutico. Isso veio de onde, essa ciência? Assim, na Então, Europa já se usava, nos Estados Unidos, como é que é? Nossa, a ecoterapia, na verdade, ela é muito antiga, ela vem desde o tempo de Hipócrates, né? Freud também já recomendava a utilização do cavalo para tratamentos de histeria. Então, assim, alguns profissionais do Brasil, há mais ou menos 20 anos, eles foram para a Europa para estudar a respeito do método e trouxeram essa novidade para o Brasil e fundaram a ANDE, né, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que tem sede em Brasília, e começaram a capacitar profissionais no Brasil, né, e fazer estudos referentes à área, né, reabilitativa, tanto na área motora, quanto na cognitiva, psicológica, educacional, pedagógica, social. Então, eles começaram a aprimorar essas técnicas de tratamento, né, claro que dentro da nossa realidade, né, brasileira. E, a partir daí, eles estabeleceram, né, esses critérios e começaram a capacitar esses profissionais lá em Brasília. Tá? Então, assim, quando a gente pensou em trabalhar com esse método, a gente realmente pegou uma equipe, né, de profissionais a mais ampla possível, porque para trabalhar com ecoterapia a gente tem que ter basicamente o tripé, tá, que a gente fala, que é o psicólogo, que é quem mais entende da mente, o fisioterapeuta, que mais entende do corpo, e o instrutor de equitação, que mais entende do cavalo. Então, somando esses três profissionais, a gente consegue estabelecer esse método, esse trabalho com a ecoterapia. Só que, claro, para a ecoterapia se tornar cada vez melhor e mais rica, a gente acrescenta outros profissionais das áreas também de saúde, pedagogia, né, e equitação. Então, assim, a Márcia mesmo é nossa terapeuta já há bastante tempo, faz 14 anos que a Márcia trabalha com a gente. Exatamente. E é farmacêutica, né? Quando a gente vai nos cursos, o pessoal, nossa, uma farmacêutica, que nunca, né, tinha se ouvido falar trabalhando efetivamente com a ecoterapia, só acompanhando os casos. Então, assim, quanto mais ampla a equipe, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagoga, educador físico, né, N profissionais podem estar incorporando, inclusive o nosso centro de ecoterapia tem uma médica pediatra que faz parte da equipe, inclusive vai para dentro de pista trabalhar com os nossos alunos, né, na areia mesmo. Que bacana. Márcia, como é que é feita essa terapia, né? A gente tem algumas imagens aqui dos pacientes, né? É chamado paciente também, né? Na verdade, eles são praticantes, porque eles são ativos em cima do cavalo, Sim, né? É diferente, eles passam da posição passiva para ativa e ali em cima eles são os praticantes. Como é que é feita essa terapia, assim, por exemplo, o que o galope, né, do cavalo aí proporciona? A marcha dele proporciona para o corpo, né, para poder ter esses resultados positivos? Exatamente. Na verdade, a ecoterapia ela acontece basicamente com o cavalo ao passo, né, e a andadura do cavalo ao passo promove, quando o cavaleiro está sob o centro de gravidade do animal, ele promove uma ação de movimentação tridimensional que o corpo entende que se assemelha ao andar humano. Então, quando ele está ali em cima, recebendo esses estímulos, o corpo está entendendo que ele está caminhando, além de estar fazendo todas as sinapses, aumentando as sinapses cerebrais, fazendo o sistema de input e output cerebrais, favorecendo e facilitando o aprendizado quando ele está sob o centro de gravidade do cavalo, com o cavalo em movimento ao passo. Exatamente. É como se quando ele estivesse andando a cavalo,
o corpo entendesse, o cérebro entendesse, ligou, tá? Tô caminhando. Porque o movimento tridimensional e multidirecional do cavalo promove isso no corpo dele. Então, o cérebro é como se ele estivesse apto a aprender, tá? Entendi. Então, a gente sabe que quando tem uma área lesionada no cérebro, esses neurônios, eles não se regeneram mais. Só que o cérebro, ele tem a capacidade de Encontrar formar novos caminhos. novas redes neurais, tá? Para realizar aquela função que foi perdida. Então, por exemplo, praticantes nossos que têm crises convulsivas ou epiléticas, né? De difícil controle, que volta e meia eles estão convulsionando, áreas são sendo lesionadas, né? E neurônios vão morrendo, né? Podemos dizer assim. Então, com a ecoterapia e com esse trabalho do cavalo ao passo, a gente consegue formar essas neuroplasticidades. Então, o cérebro vai fazer a função que foi perdida de uma outra forma, com outra rede. Eu creio que, assim, por exemplo, um cadeirante, né? Que teve um acidente aí e infelizmente ficou tetraplégico, né? Ele pode, na realidade, o cavalo ser as pernas dessa pessoa. É isso? Ele quer me fazer chorar, vamos Tem lá. essa sensação de liberdade de estar andando novamente, é isso? É isso mesmo. Então, assim, a gente pensa mais ainda, agora como tu falou, no cadeirante, né? Então, assim, é uma pessoa que está constantemente sentado, tá? Olhando o mundo de baixo, tá? Então, assim, as pessoas estão vendo ele, né? De cima para baixo. Ele está vendo o mundo daqui. 2 pernas deficientes, né? E ele tem que ter o auxílio da cadeira, uma pessoa que está levando ele para todos os lugares. Até porque a gente não tem acessibilidade, né, no nosso país, infelizmente. E, de repente, ele está montado a cavalo. Ele não tem mais 2 pernas deficientes. Ele tem 4 patas fortes que podem levar ele aonde ele quer, transpor qualquer obstáculo, subir morro, descer morro, saltar vala, né? Passear por onde ele quer. Então, de repente, ele não tem 2 pernas deficientes, ele tem um animal extremamente imponente, forte, bonito embaixo dele, ao mesmo tempo dócil e que obedece aos seus comandos. Então, de repente, eu tomei as rédeas da minha vida, né? Literalmente. Então, eu estou comandando esse animal e estou comandando a minha vida para onde eu vou, para onde eu quero ir. Fora a questão psicológica, todos estavam vendo ele naquela visão e de repente é ele que tem aquela visão dos outros. Então, ele fica superior, né? Tendo a visão que tinham dele. Olha, isso é muito bacana, né? Assim, no déficit de atenção, por exemplo, a ecoterapia, ela proporciona aí uma concentração maior também e pode, assim, também remediar um pouco esse déficit de atenção, principalmente em crianças que são hiperativas, por exemplo? Sim, Almir. O cavalo é o grande limitador, né? A gente costuma dizer isso. Tá? Então, assim, montou no cavalo, tem que segurar a rédea, tem que botar o pé no estribo, tem que apertar a perna. Aí vou virar o cavalo para a direita, vou virar o cavalo para a esquerda, tem que fazer esse cavalo se movimentar. Então, todas as atividades que você vai colocando para ele em cima do cavalo, principalmente nos casos do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente busca colocar o cavalo em primeiro plano. Então, assim, é muito maior a intensidade de atividades com o cavalo e a cavalo, né, muitas vezes específicas de equitação, que vão exigir maior concentração. Tá? Então, assim, a criança hiperativa, o que acontece? Ela, em algum momento, ela não tem essa capacidade de se concentrar. Então, em cima do cavalo, eu preciso me concentrar. Se eu não me concentrar, eu posso cair. Eu não vou controlar. Ele pode trotar e eu não vou querer, né? Então, assim, a capacidade de concentração dele aumenta absurdamente. Fora aquilo que a gente já falou, que o movimento do cavalo faz com que o cérebro ligue as luzinhas e aí ele está apto a aprender. Exatamente. Então, a criança que tem dificuldade de aprendizagem, ela está apta a aprender em cima do cavalo. E aí a gente introduz materiais pedagógicos, e aí vai utilizar, a criança tem dificuldade, sempre em contato com o pessoal na escola, tem dificuldade na matemática, ou tem dificuldade na escrita, na leitura. Isso tudo é trabalhado em cima do cavalo, junto com o profissional responsável. Já é isso que une a educação à ecoterapia, Exatamente. Né? Isso é bem interessante, né? Exatamente. Agora, quem são as pessoas, os praticantes, assim, qual é o público?
São 89 pessoas que vocês atendem, é isso? Isso. Exatamente. Ele é o mais variado possível, até porque a ecoterapia ela é muito abrangente, né? Ela engloba diversas e variadas patologias. A idade é a partir dos 2 anos e nós estávamos recentemente com um jovem de 89 anos praticando ecoterapia. Praticando. Então, a idade não tem limite, né? Enquanto puder estar montando a cavalo, vai estar montando a cavalo. Eu gostaria só de ressaltar que, assim, ó, na nossa ONG, nosso espaço de ecoterapia, a gente não coloca nenhum praticante sobre o cavalo sem avaliação da nossa médica. Tá? Então, assim, isso é importante, tem né? que passar por uma avaliação médica, porque não é todo mundo que pode montar a cavalo, em contraindicações. especial pessoas com necessidades especiais, certo? Então, assim, eu quero praticar ecoterapia, vamos lá, vamos montar a cavalo. Não. Vai entrar em contato com a gente, vai passar por uma avaliação médica. Se a nossa médica julgar necessário, vai passar por uma avaliação com outro médico especialista. Então, por exemplo, com relação a crianças com síndrome de Down. É uma patologia que, em alguns casos, eles têm uma instabilidade, né, na primeira e segunda vértebra, que se chama instabilidade atlantoaxial. Essa instabilidade faz com que essa frouxidão ligamentar deles, né, que é comum da patologia, provoque um estiramento maior nessa região cervical. Então, se acontecer um movimento, por exemplo, o cavalo tropeçar, né, e a criança chicotear, Cabeça. em vez de... Exato. Ela pode sair tetraplégica de cima do cavalo. Então, é muito grave. Tá? Não é qualquer praticante que a gente coloca em cima do cavalo. É um trabalho sério, né? Científico, comprovado, com toda a qualidade técnica, com toda a responsabilidade técnica. Então, passou por ela, passou pela avaliação, está apto, teve o ok, aí vai passar por mim e pela minha equipe para fazer a avaliação sobre o cavalo. Tá certo. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas, como você falou, é um trabalho sério, mas que exige também dinheiro. Depois a gente vai conhecer um pouquinho da ADECO e como que vocês fazem para manter esse projeto funcionando. O painel Univale volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje a gente está conhecendo um pouquinho sobre a ecoterapia e vamos conhecer agora o trabalho da ADECO aqui de Itajaí. Eu estou conversando aqui no estúdio com a Marta e com a Márcia Tavares, a Marta que é a coordenadora da ONG ADECO e também a Márcia que é a terapeuta lá da ONG. Marta, a gente estava falando um pouquinho e vocês falaram do trabalho de vocês, que é uma equipe interdisciplinar, né? Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, mas como manter isso tudo, uma ONG, né? Como que vocês atendem de graça, fazendo todo esse trabalho, mantendo essa estrutura lá no bairro da Bahia? Então, Miri, é complicado mesmo, né? Mas a gente consegue estar mantendo as nossas atividades através de convênios, né? Parcerias. Quem está mantendo atualmente as nossas atividades é a Prefeitura Municipal de Itajaí, tá? Que está sempre nos dando apoio através da Secretaria da Criança e do Adolescente. A gente também tem um apoio muito grande das duas secretarias de Agricultura, através do secretário Arthur de Jesus, tá? Que sempre nos apoiou muito, é uma pessoa que realmente abraçou a causa, né? Conhece a relevância social do nosso trabalho. E do atual secretário de Obras, o Marcelo, também, que está nos apoiando muito para nos ajudar a arrumar o acesso, para a gente poder estar entrando com os nossos praticantes, inclusive um ônibus, né, com cadeirantes, então o acesso tem que estar bom. E fora isso, a gente recebe algumas doações, né, a gente participa do selo social, de Itajaí e de Brusque, então as empresas podem estar auxiliando, né, e custeando alguns alunos que estão na nossa fila de espera, que não é pouco. A gente está com hoje 75 alunos na fila de espera. Precisando serem custeados. A gente recebe também doações, né, mensais, tem pessoas que realizam algumas doações para a ONG. A gente promove alguns eventos, rifa, pedágio. Atualmente a gente está com o cavalinho virtual, que é no Quicante, né, então o pessoal procura lá na nossa fanpage, também no Facebook, para poder estar nos ajudando, nos auxiliando. Então, assim, todo tipo de ajuda é bem-vinda. Né? A gente não tem como realmente, fazer uma atividade que consiga
levantar um fundo maior, né, para nossa ONG. Então tem que ser assim mesmo, através dessa ajuda política, né, que tem que ter, até porque nós somos a única ONG, né, nessa esfera toda aqui que realiza esse trabalho especializado em ecoterapia, né, que é relevante para a sociedade, né, na realidade. Exatamente. Para quem está precisando. Chega né? a ser, né? Chega a gente emoção. precisa de ajuda. Precisa mesmo de ajuda. Né? Agora vocês receberam a doação de um terreno para a construção da sede própria. Isso. A sede antes era alugada, é isso? Era alugada. Tá, a gente Porque não ficou... é barato, né, numa zona rural. Uma né? zona rural. E com a estrutura que a gente Tem precisa, que ter uma né? estrutura, né? Deve ser um sítio, uma chácara, né? Que não é barato, né? Na verdade, o que a gente precisa? No mínimo 20 mil metros quadrados. Né? No mínimo. Que é para poder manter local para os cavalos estarem em liberdade, manter a capineira deles, que vai sair, né, o capim fresco, um galpão coberto, uma área aberta, um redondel, uma recepção, estacionamento, área verde para a gente poder fazer trilhas, aclives, declives, que favorecem o tratamento. Então, assim, não é só na área plana que acontece a ecoterapia. Né? Então, assim, o local tem que ser muito bem estruturado, né, com acessibilidade, até porque o nosso público é de pessoas com necessidades especiais, e tem que ser um local extremamente prazeroso, né, e que realmente cumpra com os objetivos da ecoterapia, que é favorecer, né, justamente esses praticantes. Mas bacana que alguém doou um terreno para vocês, né? Assim, um gesto assim nobre também, fantástico. Né? Foi um empresário, foi um empresário daqui da região, tá? O senhor Antônio Romero Filho, que é uma pessoa assim que realmente não tem nem o que dizer, só agradecer mesmo. Ele foi conhecer o nosso trabalho, ele pôde acompanhar umas sessões de ecoterapia, se solidarizou com a causa, né? Acreditou no trabalho, embora nem nos conhecesse na época, passou a nos conhecer e aí realmente ele doou esse espaço para nós, que é dentro do espaço dele, das terras dele, né? Então ele pegou lá 2 hectares e disse, pessoal, escolham aqui qual é a área que vocês acham que é adequada para a ecoterapia. Então, assim, além disso, ele ainda fez com que a gente, né, escolhesse o melhor local para favorecer esses alunos, né, e doou esse espaço para nós. E aí, claro, agora a gente está em busca da construção. A gente fez um orçamento baixo, sai mais de R$1.360.000 para a gente poder construir, né, toda a estrutura da nossa sede. Que é necessária, na realidade, né? A básica, tá? Sem ornamentação nenhuma, só o básico. E sem contar com mão de obra, tá? Porque a mão de obra realmente está sendo nossa, né, dos terapeutas. Vocês é que estão botando a mão na massa, então. Literalmente. Construindo, levantando muro, parede. isso, nós mesmos. Mas precisa realmente dessa ajuda, né? Da comunidade para poder manter o trabalho e fazer uma sede adequada, né? Ao tratamento, ao trabalho mesmo, né? Exatamente. Inclusive agora, né, foi aprovada uma lei federal dos centros de ecoterapia, tá? Como uma técnica reabilitativa eficaz. Então, assim, juntamente com a fisioterapia, né? Então a ecoterapia foi reconhecida. E agora os centros de ecoterapia que trabalham com ecoterapia em especial, eles têm que se adequar a essa nova lei. Então, assim, a gente está totalmente dentro dos padrões. Então, a gente tem o médico veterinário responsável, tem equipe técnica qualificada, tem médico, né, responsável técnico pelo centro, a doutora Maria Tereza, que é a nossa médica. Temos cavalos treinados, área verde, local adequado. A gente só precisa agora da estrutura. Né? Então eu espero que em 2016 a gente possa estar com tudo pronto já. E onde que a sede própria, onde vai ser? A sede própria vai ficar ali no bairro da Bahia. No mesmo bairro onde está hoje a sede? Isso mesmo. Próximo ao Parque do Agricultor. Inclusive no nosso site, no nosso canal no YouTube, tem um videozinho que mostra como chegar lá no nosso terreno. Como é uma zona rural, né? Às vezes a indicação fica um pouco confusa, então a gente filmou o caminho todo e disponibilizou lá para quem quiser chegar, para quem quiser visitar, está disponível. Hoje o acesso já é melhor, né? Porque já tem asfalto até ao Parque do Agricultor, né? Sim. Como é que é o acesso até
a nova sede de vocês? Ainda falta... Até a porteira é asfaltada. Da porteira para dentro, a gente ainda está em busca de melhorias na via. A gente tem 500 metros de barro. Até chegar. Tá impossível com esses 2 meses chovendo direto. Tá impossível da gente entrar, então a gente só sai com os cavalos, a gente não entra. Agora, o material de construção, a possibilidade de empresas doarem, como é que é? Assim, é bem-vindo, assim? Tudo bem-vindo. O que é necessário mesmo nesse primeiro momento? Nossa, a gente precisa de tudo, na verdade. Tá? A gente precisa de tudo, a gente precisa de madeira para caixaria, a gente precisa de prego, a gente precisa de cimento, a gente precisa de tijolo. Telha. Né? Agora, nesse momento, precisa de telha, né? De 6 milímetros. Todo o material é rachão, macadame, areia, para botar na pista, no redondel, areia limpa. Então, assim, na verdade, como a gente tem uma gama muito grande de necessidades, né, atualmente, claro, é uma ONG, a gente não tem, né, fins lucrativos, então a gente não tem caixa. A gente não tem como juntar uma verba. Toda a verba que a gente recebe é para custeio desses alunos, né? Para o tratamento deles. Sim, você até tinha me falado no início, antes do programa, que um aluno custa em torno de R$ 1.200, né? Isso, R$ 1.250 ele custa para nós. Por mês. E a gente repassa 350 nos convênios. É muito baixo ainda. Muito baixo. A matemática não bate muito. Né? Não bate. Mas sabe por que a gente faz isso? Em primeiro lugar, porque a gente acredita no trabalho. E a gente é um eterno apaixonado pela causa. Então, assim, como é um trabalho que a gente acredita, que funciona, a gente quer contemplar o maior número possível de pessoas. Né? Então, assim, se eu colocar lá R$ 1.250, que é o custo que sai um praticante para nós, quantos eu vou poder atender com o convênio? Quem vai ter possibilidade de fazer? 6, 7 alunos? Em vez de eu atender 30 por um convênio. A gente sabe que o universo da família do portador de necessidade especial é permeado por dificuldades e por gastos. Né? Então, ele não tem o gasto só com a ecoterapia, ele vai ter o gasto com a físio, com a fono, com medicação, com o neuro. Com remédio. Exatamente. Então, a gente... E às vezes também o veículo adaptado também, né? Então, é um universo que é permeado de muitos gastos. Então, a gente tenta minimizar isso para facilitar o acesso a todo mundo, porque a gente compreende que acesso à saúde é direito de todos. E é aí que a gente quer chegar, sabe? Conseguir atender o maior número de pessoas possível de forma gratuita, porque é direito de todos ter acesso à saúde e essa técnica reabilitativa que é muito importante. O usuário do plano da Unimed também tem direito? Esse é um convênio que foi feito, é isso? Na verdade, ainda não. Estamos em trâmites para fazer esse convênio com a Unimed. Se Deus quiser vai dar tudo certo, mas nós já temos alguns alunos que já conseguiram através de processos que eles entraram mesmo para conseguir... Do plano de saúde. Isso, através do plano de saúde. Aí o plano de saúde faria um reembolso para vocês, é isso? Eles fazem o repasse. O repasse. Isso já é mais uma verba que entra que pode manter, né? Exatamente. Agora com essa nova sede, né? Vai ser possível atender quantas mais pessoas, por exemplo? Então, a gente aumenta a nossa capacidade para 150 atendimentos semanais. São 600 por mês. Zera um pouco a fila de espera, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante. A gente consegue atingir um pouco mais da demanda aqui da nossa região, que é muito alta, né? Na verdade, segundo o último censo do IBGE, que nós temos, em Santa Catarina, quase 22% da população tem pelo menos uma necessidade especial ou deficiência. É muito alto. Então, é um universo muito grande e que realmente precisa ter acesso às mais diversas terapias e formas de melhorar a sua vida e melhorar o seu desenvolvimento global. Vamos falar um pouquinho agora do dia 14, né? Que é o pedágio, né? Além de tudo isso, da captação de recursos, né? O pedágio também é uma forma eficiente de captar recursos, né? Para as pessoas também conhecerem o projeto, conhecerem a ONG, né? Colocar a cara na rua. Isso que é interessante também, né? Isso mesmo. Dia 14, agora de novembro, nós vamos estar nas principais ruas de Itajaí, promovendo o nosso pedágio solidário, né, em prol da associação.
até porque esses meses de dezembro, janeiro e fevereiro são extremamente difíceis, que são os meses que os convênios encerram, aí até a gente conseguir, né, para o ano que vem. Até fazer a renovação, né? Isso mesmo. Então são 3 meses que a gente não tem de onde tirar recurso para manter, em especial, os nossos cavalos. Então são meses que a gente tem que correr atrás mesmo de recursos para comprar ração, para ferrajamento dos cavalos, medicação, vermífugo e tudo mais, que a gente não consegue através dos convênios. Então é muito importante a gente ter o apoio da comunidade, que o pessoal colabore, que participe, entre em contato conosco para ser voluntário, participar dessa causa tão nobre, né, poder realmente ajudar efetivamente a associação. Então, já vou adiantar, né, alguns pontos que a gente vai estar aqui da Univale, da reitoria, a gente sempre está aqui. A gente vai estar ali também na frente da Avan, a gente vai estar do lado da Igreja Matriz, a gente vai estar no São Vicente, na frente do Drogão, na frente do Asilo Dom Bosco. Então, assim, as principais ruas de acesso, né, Itajaí na frente do Salesiano, na frente do Salesiano também. Então, assim, tem algumas localidades em que a gente vai estar estrategicamente colocado. E abra a janela do seu carro, abra o seu coração para ajudar, né, a ONG Adequa. E vocês vão precisar de voluntários, né, também, né? Muitos, fazer, né? muitos. Eles podem passar lá uma mensagem pelo Facebook de vocês? Com certeza. Pode estar entrando em contato com a gente também pelo telefone, né? Pode entrar em contato com a gente pelo Facebook. O nosso telefone, não sei se está na tela, não sei se já estão passando. Qual é o telefone? Mas é o 9178-5880. Entra em contato com a gente, fala com a Marta, com a Márcia, para passar o nome, para a gente poder se reunir antes, para poder falar um pouquinho a respeito da ecoterapia e como vai ser essa ação no dia 14/11. A gente torce aí que alguns empresários também se sensibilizem e doem material de construção para a nova sede, né? E que o pessoal da comunidade aqui, o pessoal de Itajaí, possa também colaborar bastante aí com a campanha de vocês. Realmente, como você falou, os meses agora de final do ano são meses difíceis porque as renovações demoram também, tem todo esse processo burocrático, né? Então, a necessidade de manter, né? Isso. A ONG, manter o projeto. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui. A gente volta amanhã. Não esquecendo aí de colaborar aí com a ONG aí no dia 14 aí, nesse pedágio por Itajaí. A gente volta amanhã. Até lá.